Estamos chegando aqui para mais um dia de trabalho e antes de dar sequência na obra eu quero agradecer aos nossos parceiros. A Top Telha, telha de qualidade que está presente em 90% das nossas obras. Eu uso há muitos anos e posso atestar a qualidade desse material, assim como aos produtos da Wood Wood e da Dry Leves, empresa essa que também apoia o Juninho Carpinteiro há muito tempo. Então, caso você tenha necessidade de adquirir algum produto, seja da Wood Wood ou seja da linha Dry Leves, você pode entrar no site Escuto Velho e usar o nosso cupom de desconto. Eu deixo isso tudo descrito na descrição do vídeo aqui embaixo. Então vamos dar sequência na obra, vamos continuar fazendo as madeiras pesadas aqui. Qual a razão de eu fazer essa cava com a serra? Se caso eu precisar fazer um ajuste com o serrote, para que fique melhor o meu corte, o serrote tem atrito só nas laterais da peça. O centro da peça o serrote acaba não precisando cortar. Então isso facilita o meu ajuste. Se não for necessário, essa cava que eu fiz vai ficar escondido ali, não vai aparecer, então não tem problema algum. Tá segurando? Posso pegar? Não vai para você.
Esse contraventamento que a gente usa aqui, na verdade, qual que é a função dele? É alinhar o arrochante. Vocês podem ver que eu tenho uma tábua travando o arrochante no seu alinhamento ali. E aí eu já faço principalmente essa parte de baixo primeiro, para poder manter a peça alinhada. Pode até dar um reforço no espigão aqui na questão estrutural? Pode. Só que o ideal quando eu quero uma mão francesa estrutural é que eu faça o encaixe. Quando eu faço ela só cortada e pregada dessa forma, é mais para alinhar a peça do que propriamente para receber carga. Outro detalhe, a gente calçou a tesoura aqui fazendo o arco da contraflecha, como eu sempre falo para vocês. E aí agora eu tiro esse calço, meu espigão fica no alinhamento, fica tudo travado da forma que eu preciso. Pregar a outra do outro lado lá, aí nós já tira a Situação recorrente aqui é quando a gente tem peça com lombo, conforme essa terça que eu estou fazendo aqui. Quais são as opções que eu tenho? Fazer o encaixe, encaixar só no local dos caibros, ou conforme eu vou fazer aqui, eu vou riscar ela e vou cortar esse lombo, porque depois eu vou ter um apoio no meio, então ela não vai enfraquecer a peça. Mas isso é muito comum, é recorrente e a gente, de certa forma, não dá para escolher apenas peça alinhada. A gente tem que se adequar muitas vezes àquilo que nos é oferecido. Então vamos cortar essa peça aqui no alinhamento e depois posicionar ela no seu devido lugar para a gente poder fazer o calço de apoio aqui nessa meia tesoura. Pessoal, fiz os calços de apoio aqui e quando eu comecei o telhado eu já tinha consciência que seria necessário esses calços. Por qual razão? Eu afastei a tesoura principal, consequentemente a minha meia tesoura ela perdeu o caimento. Então para poder estruturar o telhado nessa situação, eu preciso colocar esses dois calços de complemento. Pois ainda vou colocar a mão francesa e vou colocar o pendural, estruturando a minha tesoura. Então conforme sempre eu falo para vocês, cada situação de telhado às vezes exige uma técnica. Nessa situação, essa foi a melhor opção, na minha opinião.
Outra situação aqui é em relação à curva das peças. Quase que é impossível a gente escolher só peça reta para fazer o telhado. Então eu tenho que me adaptar a trabalhar com as peças mesmo que elas tenham tortura, tenham curva. Nesse caso das tesouras aqui, que eu sempre dou dica é o seguinte: coloca as curvas uma ao contrário da outra, que você tem chance de estar puxando ela. E um outro detalhe aqui, ó, quando eu vou colocar a minha terça, eu faço o alinhamento do braço da minha tesoura. Então essa peça, no caso, que está com uma curva bem acentuada para o lado de lá, agora eu estico uma linha nela aqui, marco o ponto na minha terça, venho e fixo ela aqui com o pregão, e aí eu consigo ter um bom alinhamento das minhas peças. São detalhes, pequenos trabalhos que a gente vai executando, e ao longo do serviço ele vai se moldando. E a gente tendo atenção a esses detalhes, com certeza vai se tornando mais fácil o trabalho. Aí. Como diz o mineiro, né, madeira é um trem natural, então tem tortura. Vai? Pode ir. Para, Lucas. Deixa eu ver, tá certo. Já vou pregar essa de baixo, depois a gente vê a de cima. Tá indo? Eu não enxergo o risco, aí você fala pra mim. Dá uma martelada nela, Lucas, que eu acho que ela ajuda a chegar. Eu ainda não fiz as mãos francesas em razão das peças que eu tenho aqui. O que eu estou fazendo? Eu estou selecionando as peças melhores para fazer as terças e depois as peças que tiverem curva, que de repente tem tortura, eu uso ela em pedaços menores para poder fazer a mão francesa. Dessa forma facilita o meu trabalho e eu consigo ter uma seleção melhor de peças. Pessoal, finalizamos a colocação das terças aqui e conforme eu falei para vocês, eu fiz a seleção das peças, usei todas as peças que estavam mais retas, lembrando que a principal tortura que eu olho é o lombo, conforme vocês estão vendo nessa peça aqui, ó, é a curva no lado de cima da peça. Então mesmo que de repente ela esteja reta nesse sentido, esse lombo aqui às vezes atrapalha a colocação dos caibros. Então quando eu vou fazer a marcação dos materiais, as peças curtas que eu preciso, por exemplo, mão francesa de 2 metros, eu não marco a peça exatamente no seu tamanho. Eu marco, cada 2 mãos francesas de 2 metros, eu marco uma peça a mais de 4 metros. Ou às vezes até eu marco, vamos supor que eu preciso de 3 mãos francesas de 2 metros. Eu marco uma peça a mais de 6 metros para eu ter a possibilidade de ter essa escolha na lista de material. E isso facilita muito o meu trabalho aqui durante a execução do telhado, porque eu consigo, dentro da lista de materiais que eu fiz, fazer uma seleção para escolher as melhores peças. Lembrando que madeira é sempre algo natural, então a gente tem que se adequar a curvas, a tortura, a imperfeições.
Agora eu vou cortar essas peças, fazer as mãos francesas, travar tudo aqui para a gente poder dar início na colocação dos caibros. Pessoal, a gente finalizou a colocação das peças maiores aqui. E um detalhe que é sempre importante, eu gosto de salientar, a questão do nó no madeiramento. Não é o nó da peça, é o nó da junção das peças. Então vocês observem, ó, o eixo da minha terça, o eixo do braço da minha tesoura e o eixo da minha mão francesa. Eles se encontram tudo no mesmo local. Então isso aqui para a resistência do telhado é muito importante e é importante que a gente tenha conhecimento disso. É lógico que existem situações onde a mão francesa um pouco para frente ou um pouco para trás não faz diferença. Mas quando é possível trabalhar dessa forma aqui, é o método mais correto de se fazer o telhado, de se fazer a estrutura. Outro detalhe importante, ontem eu precisei me ausentar um pouco na parte da tarde, pedi para o meu colaborador já limpar a laje, deixar tudo organizado aqui, para que quando a gente começasse a colocar os caibros, ficasse mais fácil essa etapa da limpeza. E é sempre muito importante que a gente deixe essa laje limpa, afinal de contas, quando a gente vem executar o madeiramento, a gente encontra a laje limpa. Então, quando a gente sai deixando o madeiramento pronto, essa laje tem que estar limpa para o cliente. Então, isso não é mérito, isso no meu ponto de vista é obrigação. Queria agradecer muito ao Lucas, nosso colaborador, que fez uma excelente limpeza aqui na laje. Agora a gente vai dar sequência na obra, a gente vai fazer a colocação dos caibros. Eu não coloquei ainda os pendural aqui, porque eu gosto de fazer com caibro, e conforme eu falei para vocês nas vigas, a gente vai selecionar os melhores caibros para usar no encaibramento. Caibro torto ou de repente algum caibro que tem um possível nó, alguma coisa, a gente seleciona e corta pedaço menor para fazer esses travamentos. Espero que vocês estejam gostando do vídeo, espero que o vídeo esteja sendo satisfatório para vocês. Muito obrigado pela presença e vamos dar sequência no trabalho.
A importância de se trabalhar com a linha no beiral. Esse caibo aqui, ele já levantou a linha. Então eu já faço isso daqui, ó. Risco os dois lados dele. Já venho com o formão, já faço o encaixe e já ajusto a altura dele. Isso facilita muito na hora de eu colocar a tábua de acabamento depois. Você deixar os caibros tudo irregular, depois para você alinhar só na tábua de acabamento fica um pouco complicado. Então um pouquinho a diferença, é lógico que a tábua alinha, mas quando é que nem nesse caso aqui que o caibro está levantando a linha, aí você trabalhar com a linha no beiral é muito mais fácil. Então aqui agora eu faço um rebaixinho com o formão. Questão dos pregos que a gente está usando aqui, normalmente eu uso 20 por 42 para pregar caibo de 5 por 5 e ali na cabeça do espigão também eu usava 20 por 42. Porém, como as madeiras diminuíram de bitola, o que eu optei em usar nesse trabalho aqui? Eu pedi prego de 20 por 30, então ele é um prego curto e ele usa a mesma broca do que o 20 por 42 para fazer a furação, então não preciso ficar trocando broca da furadeira e eu consigo evitar do prego varar o espigão ali do outro lado, que geralmente quando a peça vem fina, a hora que você fura o caibo no espigão, ele acaba atravessando a peça de espigão. Então, sendo dessa forma, o prego de 20 por 30 evita esse transtorno. A única coisa é que eu estou usando 2 pregos 20 por 30, ao invés de um só 20 por 42.
Pessoal, finalizamos o trabalho aqui, telhado 4 águas. A gente usou madeira de eucalipto, conforme eu falei, tinha 3 espécies de eucalipto aqui nessa obra. Eucalipto vermelho, eucalipto rosa e eucalipto citriodoro. A gente trabalhou com o telhado 40 centímetros elevado da laje em razão do telhado da garagem que vai ser feito na sequência. Então esse telhado mais alto, de certa forma, é até melhor, porque vocês veem que eu fico de pé aqui e dá para o eletricista, para o encanador trabalhar aqui dentro depois com certa comodidade. Mas a razão principal da gente ter elevado esse telhado é o telhado da garagem depois que vai entrar por baixo desse. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se for possível, deixa um comentário, deixa um apoio aí pro canal do Juninho Carpinteiro. Isso nos motiva a estar levando cada vez mais conteúdo para vocês. Mais uma vez, muito obrigado pela presença de vocês aqui no vídeo. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Um grande abraço e até a nossa próxima obra, se Deus quiser.